Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu disse para os irmãos que nós teríamos o encargo de trabalharmos uma série de mensagens. O título dessa mensagem é O Plano Eterno de Deus. Queremos falar um pouco das coisas celestiais. Queremos falar um pouco das coisas que ainda virão. No entanto, baseado na palavra, vemos que não podemos ir diretamente nessas coisas, porque nos faltam algumas bases, alguma compreensão de rudimentos dessa fé. Então disse, irmãos, vamos, pois, começar do início, lá em Gênesis. E é claro que, resumidamente, chegaremos em alguns aspectos de Apocalipse. E trouxemos uma primeira ministração, a qual passo agora a resumir para os irmãos. Disse aos irmãos que, em primeiro lugar, precisamos entender a criação. Deus, o único Deus, todo-poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de ser, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de forma perfeita. Disse aos irmãos que ainda que pessoas, que ideologias, filosofias e ismos se levantem contra essa verdade, nenhuma prevalece. Elas entram em crise entre si mesmas. Elas são contrárias a si mesmas. E o que permanece, segundo as Escrituras, é que o Deus Todo-Poderoso, perfeito, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus não criou coisas para evoluírem. Isso não é bíblico, isso não procede dos céus. Isso é uma tentativa dos homens em tirar a glória do nosso Deus. Mas Deus criou todas as coisas pelo poder. Deus é o único capaz de criar do nada. E encontramos isso já em Gênesis, no capítulo 1, e disse para os irmãos, palavra hebraica, bará, que significa criar do nada. Deus criou todas as coisas do nada, pelo poder da sua palavra. Como se não bastasse isso, eu disse para os irmãos que ele não apenas criou. Deus criou em perfeição. Nós muitas vezes, homens, quando fazemos coisas, iniciamos em imperfeição e tentamos produzir ou fazer até que alcancemos um nível de qualidade maior, não é assim? Deus não é assim. Deus criou todas as coisas perfeitas, porque Deus é perfeito. Mostrei aos irmãos na ministração anterior que Deus criou todo o universo em perfeição. Deus criou todas as miríades celestiais, milhares de milhares, milhões de milhões, diz a palavra, de seres espirituais perfeitos, anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos ao governo de Deus em perfeição. Vimos que a palavra de Deus diz que Lúcifer era o sinete, o selo da perfeição, perfeito em formosura, aferidor das coisas de Deus, que Deus criou todo o universo, todas as miríades celestiais perfeitas. Disse para os irmãos que Deus criou também o homem de forma perfeita. Eclesiastes diz que Deus criou o homem perfeito, mas que ele se meteu em muitas astúcias. E vimos então que uma deformidade começa a surgir. Disse que perfeição não é robotização. Perfeição não é e nunca será robotização. Isso serve não só para a criação passada, mas isso serve também para a criação futura, ou seja, para a eternidade,
porque quando formos transformados em corpo de glória, eu e vocês também teremos individualidade, que o Senhor nos guardará, e vamos ver isso para frente. Mas Deus criou tudo perfeito pelo poder da sua palavra. O pecado foi achado em Lúcifer. Lúcifer, juntamente com uma parte dos céus que se deixaram envolver pelo seu comércio, foram lançados sobre a terra. Houve uma deformidade. No entanto, se não bastasse a deformidade nesse aspecto, houve ainda uma deformidade humana. Deus criou o homem, Adão e Eva, no Éden, e disse que existe uma grande diferença entre o que era Adão e Eva no Éden para aquilo que somos hoje. Hoje somos humanidade caída. Adão e Eva eram humanidade perfeita de Deus. Lembrando que perfeição não é robotização. O livre-arbítrio, a escolha, sempre esteve ao alcance da criação de Deus. E eu e vocês, muitas vezes, queremos usufruir de uma perfeição que Deus deu a Adão e Eva, sendo que ela só nos pode ser restauradas com muito mais grandeza, através da ressurreição, segundo a palavra de Deus. Mas, disse ainda aos irmãos, uma vez deformado o homem, o pecado entrou no homem através da desobediência. O homem então foi expulso do Éden. E agora aquilo que Deus havia criado em perfeição se torna disforme, se torna alterado. Diz que o Senhor amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente. Nós vemos que agora vivemos num contexto de maldição e não mais um contexto de Éden, onde todas as coisas eram cuidadas e equilibradas pelo poder da perfeição de Deus. Por isso eu e vocês ansiamos por alguma perfeição que não viveremos aqui. Não haverá situação perfeita na vida de nenhum de nós, porque toda a perfeição que almejamos nos é reservada, ou seja, reservada àqueles que creem para a eternidade. Por isso não devemos viver como se os nossos dias fossem para ser vividos aqui. As nossas lágrimas, os nossos ais, porque alguma coisa na terra não vai bem. Isso é uma prova de que somos pequenos, caídos, carnais, ainda com efeito da maldição deste mundo. O Senhor disse: homem, a sua maldição é que você agora vai sustentar com o suor do teu rosto. Mulher, a sua maldição é que você agora gerará com dores. Terra, a sua maldição é que você agora vai produzir espinhos. Serpente, o homem pisará na sua cabeça e você lhe morderá o calcanhar. Uma disformidade aconteceu na terra. Eis-nos aqui. Diz no capítulo 4 de Gênesis, que a partir daí, coabitou o homem com sua mulher, e geraram filhos. Todos nascidos de Adão e Eva. A partir de Gênesis capítulo 4, vivem no mesmo contexto. Qual contexto é esse? Um contexto de imperfeição. Não que Deus o tenha feito imperfeito, mas por causa do pecado e desobediência, no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, diz o Senhor. E isso se cumpriu. Disse para os irmãos que algo tinha que ser feito, e disse que o que tinha que ser feito foi feito da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Ouça essa palavra. Deus amou o que, irmãos? O mundo. A palavra grega, cosmos, não só o homem, mas amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. O Senhor restaurará todas as coisas em perfeição, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até aí nada é novidade talvez para nós, mas na verdade, essa simples e resumida história nos reserva, pelo menos, princípios a serem pensados. Somos sim imperfeitos, mas o Senhor nos dá agora uma oportunidade, mandando o seu Filho Jesus. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses que o Senhor Jesus, abrindo mão da sua glória e perfeição celeste,
agora é enviado em semelhança de homem. Existe uma contramão. Quando Deus criou o homem, diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito em perfeição. O homem pecou e agora o Senhor manda Jesus falando: enviarei o meu filho Jesus em semelhança ao homem, em semelhança de carne, em semelhança de pecado. O Senhor Deus envia o Senhor Jesus para que fizesse uma obra que nenhum homem poderia fazer. Pois bem, o Senhor então começa essa obra e Ele então nos propõe. Segundo as Escrituras, o Senhor abre diante de nós um leque. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso tem a ver com a sua eternidade. O Senhor propõe a salvação àqueles que creem. A palavra de Deus diz que a todos, pois, quanto receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, aqueles que creem em Cristo são feitos filhos de Deus, mas existem condições, existe uma obra e um trabalho que Deus precisa fazer na minha e na sua vida, senão não conseguiremos chegar na glória. O Senhor então disse assim: necessário vos é, pois, nascer de novo, porque o seu nascimento de Adão, ele não serve para mim. O seu nascimento de Adão não te garante a eternidade. O seu nascimento de Adão não te confere a vida eterna com Deus, mas sim uma eternidade em julgamento, trevas. O Senhor disse: necessário, pois, vos é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é só carne. Não é essa obra que Deus veio fazer. Deus não veio aqui, irmãos, te dar uma esposa, te dar um marido. Deus não veio te dar filhos. Deus não veio te dar empregos. Deus não veio te dar sucesso. Jesus morreu na cruz para te conferir a eternidade. E é só isso que a igreja precisa viver. Ela não pode viver nada diferente disso. Todas as coisas que vivemos e choramos aqui são vaidades, são coisas do homem caído. Pode ter toda a justificativa desse mundo, mas, irmãos, elas não prevalecerão diante do trono da glória. Jesus veio resgatar a nossa alma do inferno, porque o diabo, fazendo uma obra constante desde o pecado de Adão, veio para roubar, matar e destruir. Mas diz a palavra: eu porém vim, diz o Senhor Jesus, para vos dar vida e vida em abundância. Essa vida que o Senhor nos promete é uma vida bem diferente daquela que muitas vezes temos vivido. Vivemos demasiadamente no ambiente terreno, onde cada coisa que não acontece dentro do nosso contexto nos abate, nos perturba. Vivemos como quem não confia que existe um Deus que programou, projetou e realizou um caminho de eternidade para aqueles que creem nele. Mas crer no Senhor Jesus não é apenas abrir a boca. A palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo de número 10, verso 9 e 10, se com a tua boca confessares, e no seu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Mas isso, irmãos, não significa que todo aquele que confessa é salvo. É mais ou menos entender o seguinte: vamos supor que você queira fazer um curso superior, só para a gente entender. E você escolhe então fazer direito. Você fala: eu quero ser um advogado. Você faz a sua inscrição, começa o curso. No terceiro período você desiste. Não que você não goste do curso, mas acho que parei, estou cansado. Quando você estava se propondo a fazer o curso, a pessoa perguntava para você: o que você vai ser? Você diz: serei um advogado. Não é assim? Você está com o curso. Você trancou a sua matrícula, você não deu continuidade no curso. Você saiu do curso. E de repente, alguém pergunta:
Você vai ser o quê? Você pode dizer que vai ser um advogado? Porque você abandonou o seu curso. Confessar a Jesus com a boca e abandonar o curso não te garante o Evangelho, não te garante a eternidade. Ok? Salvação não se perde, porque salvação não é apenas confissão. Eu disse que a salvação se manifesta, ainda na semana passada, em 3 aspectos: justificação, santificação e glorificação. Se eu e vocês não entendermos isso, talvez não herdaremos a eternidade. Vamos agora para a Bíblia. Como eu terminei aqui naquela semana e não deu para trabalhar versículos, eu queria que nós trabalhássemos versículos para darmos sequência. Vamos lá. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Podemos ler? Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, primeira palavra, pela fé, temos o que, irmãos? Paz para com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, através do qual obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificação, santificação e glorificação. A vida cristã é uma carreira que nós estamos vivendo. Por isso, o apóstolo Paulo diz: com relação à perfeição, não digo eu ter alcançado, mas eu prossigo para o alvo, aquele que está diante de mim, na certeza da soberana vocação em Cristo que me foi reservada. Não existe cristão pronto, não existe evangelho completo enquanto estivermos vivendo essa matéria, irmãos. Muitos irmãos estão minguando na fé, estão morrendo na fé, achando porque um dia choraram, porque um dia o Espírito de Deus tocou o seu coração, eles estão imunes à ação de Satanás. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 6, que todos aqueles que um dia foram tocados pelo Espírito, que experimentaram a restauração da ação de Deus e desprezaram, dificilmente serão reavivados para a fé. O diabo tem apagado a vida cristã de muitos de nós, que tem resumido a salvação por um dia de confissão, ou por um discipulado de 7 lições. Se o Senhor Jesus vier hoje, muitos que confessaram irão para o inferno, porque confessaram com a boca, mas o coração não creu, porque um coração que crê é um coração transformado. Um coração que crê não é aquele que traz você para a reunião dominical, mas é aquele que mostra que necessário vos é nascer de novo, largar as coisas da velha criatura. Você que devagarinho está voltando para o mundo, você que tem feito suas amizades no arraial de Satanás, você que tem procurado os caminhos tortos, eu quero dizer como aquele que profetiza pela palavra de Deus: o Senhor fará juízo, e fará diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. E a admoestação que o Senhor nos traz com peso no espírito é que muitos entre nós estão dormindo na fé, fiados numa confissão, sem vínculo de coração e arrependimento, porque aquele que nasce de novo anda na luz, diz a palavra de Deus, porque eu sou luz, e aqueles que são meus se aproximarão da luz,
mas aqueles que são trevas fogem da luz. Ainda, irmãos, que tenhamos desafios, a fé nos chama a vencer todas as artimanhas e conquistas que o diabo teve na nossa alma. Cristianismo não é mera confissão. O Senhor Jesus, morrendo na cruz, nos justificou. Morreu uma morte que não podíamos morrer. E nós reconhecemos através da confissão pública, declarando com nossos lábios. Mas o Senhor nos chama a mais. O Senhor nos chama então a uma outra situação a qual vivemos. Todo cristão que um dia declarou a Jesus com os lábios precisa viver, que é a obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Pois bem, podemos então dizer que, abrindo nossas Bíblias, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Entre os textos que eu li sobre santificação, achei esse um dos mais completos. Não que seja único, mas o nosso tempo não é muito para isso. A santificação é o momento intermediário entre o confessar a Cristo e a glorificação. Em outras palavras, é o que todos nós aqui vivemos. Nós estamos vivendo um momento de quê, irmãos? Santificação. O Senhor diz: eu quero que vocês prossigam, observe o texto. Eu sei que vocês estão andando, disse o apóstolo, mas eu quero que vocês prossigam na santificação, porque sem a santificação, a palavra diz, ninguém, ok, irmãos? Ninguém verá a Deus. Sem santificação, não existe salvação. Salvação não é anúncio vocal, não é manifestação pública, é uma unidade entre o confessar e crer, com o viver diário. O que você está passando hoje, as suas lágrimas, quando dói a sua alma com relação às coisas deste mundo, que são em oposição à vontade de Deus, entenda, é uma luta da sua carne contra o seu espírito. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado és tu, que agora chorais. São dias de lágrimas e não de gozo, porque a Bíblia diz que o dia de gozo é chamado o grande dia do Senhor. Não tem problema,
chorar um pouco. Se a sua alma tem te levado para longe do Senhor, ouça o Senhor te chamar. Eu estou à porta, diz o Senhor, eu estou batendo para entrar. Se você entrar, tem plenitude em você. É eu e o Pai que vamos. Você vai ter vitória. Mas se a portinha continuar fechada, e você continuar a lutar pelas coisas dessa terra como se fosse a sua vida, a minha vida é, a sua vida é o quê? A sua vida são seus filhos? A sua vida é o seu trabalho? A sua vida é uma vida de solteiro? Você gostaria que a sua vida fosse diferente? A sua vida é casar? A sua vida é namorar? A sua vida é ter filhos? A sua vida é o quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz: eu sou a vida. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo não se tornar a vida para mim e para você, nós estaremos vivendo o período de santificação, lutando não contra a nossa carne, mas contra Deus. Eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Deus não quer que você tenha algumas coisas. Vamos acordar para isso. Tem coisas que Deus não quer. Mas por que Ele deu para ele? Deu para ele, mas Ele não te deu. Vamos entender, irmãos? Não é tudo para você, como anunciam nesse falso evangelho aí fora. Tem coisa que Deus deu para o seu irmão e Ele não vai te dar. Lembro quando a Isabela era pequena, ela folheando uma revista comigo, ela disse: pai, compra um neném desse para mim. Falei: Bia, Isabela quer que compre um neném. E a Bia falou assim: filha, só orando. Então, quando você quer alguma coisa que você viu que o outro tem, é só orar e não sofrer. Você entende, irmãos? Tem coisas que nós só oramos. Deus, Ele tem e eu quero, mas Deus vai falar: eu não quero te dar. Deus, se o Senhor não me der, eu morro. Então morre, porque eu não vou te dar. Vocês entendem, irmãos? Pode parecer engraçado, mas nós lá na vida é assim: então eu vou morrer. E vivemos anos por aquilo. Uma vez um irmão olhou para mim e disse: eu queria ter uma esposa como a sua. Eu disse: louvado seja o Senhor Jesus. Ele nem sabe de nada. A minha esposa é uma ótima esposa, mas não é isso. Confiou para mim. Um dia um outro irmão me perguntou: por que Deus te deu uma casa? Me referindo a uma casa que eu tinha no passado. Por que Deus te deu uma casa? Porque Ele me deu. Por que Deus te deu um nariz grande? É para te cheirar. Vocês entendem, irmãos? Deus deu para uns e não deu para outros. Deus te confiou coisas que não confiou para outros. Mas uma coisa eu te digo: a santificação é uma obra que Deus está fazendo no coração de todos que creem. Você crê? Se você crê, para de lamentar na vida como se te faltasse alguma coisa, mas começa a ver a vida como uma luta que é travada entre carne e espírito. Senhor Jesus, a minha carne quer me tirar do Senhor, mas o meu espírito exalta ao Deus, meu Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas. Diz: eu quero ver as grandes coisas do Senhor no meu coração. Eu não quero ver o sucesso falso do Facebook. Eu não quero ver a mentira dos sorrisos para as fotos que são tiradas em selfie, porque é tudo mentira e vaidade. Eu não quero postar nada para as pessoas acharem que eu sou feliz, mas eu quero fechar os meus olhos à noite e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso eu estou contente, por isso eu estou feliz. Ela está lá dentro. Pode faltar coisas, mas o Espírito, irmãos, pulsa por Jesus. Ele quer Cristo mais do que tudo nesse mundo. A tristeza te envolve porque os seus contextos não estão conforme as suas expectativas. Os seus filhos fugiram da linha. O seu marido não está bem.
a sua esposa, o seu trabalho, o Brasil, mas dentro de você arde um espírito que diz: Maranata, Pai, vem Jesus, vem agora. Mas se o Senhor não vier, eu te aguardo com esperança. A santificação é aquela obra que Deus está fazendo naqueles que entendem, ainda que por um tempo, não seja devido a alguma tribulação. O pequeno tempo de tribulação não há de se comparar ao eterno peso de glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. É hora de chorar. Chore. Amém, irmãos? Todos nós vivemos o momento da santificação. Estamos agora nele. Então pare de ser vítima e comece a agir contra a carne. Porque o seu sofrimento é porque a sua carne está ganhando. Porque se obedecermos a palavra de Deus, ela diz assim: mortificais, pois, a vossa carne. Então é hora de eu e você fazermos a nossa carne falar menos e o nosso espírito ser mais manifestado. Por fim, abra sua Bíblia comigo, por fim desses 3 pontos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, não. Vamos ler primeiro 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra de Deus: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora nós vamos abrir o portal da glória para nós. Nós vamos começar agora a entrar nas coisas da eternidade. Essas coisas que nós quase não mexemos, sabe por quê? Gastamos tempo demais com a terra. Não estou dizendo que a sua vontade não possa ser correspondida, viu, irmãos? Só estou te convidando a aprender a lidar com a suprema vontade de Deus acima da sua. A glória é o nosso objetivo. Abra comigo Evangelho de João, capítulo 17. Vamos fazer aqui uma longa leitura entre o verso 1 em diante. Esse é um dos textos que julgo ser assim mais importante para a nossa análise com relação à nossa vida terrena. Aqui nós vamos encontrar agora uma intercessão do Mestre. O Senhor Jesus estava intercedendo por mim e por você. Lá atrás, o Senhor Jesus orava por nós. E Ele orava coisas que merecem a nossa atenção. Não vamos detalhar, mas é apenas para nos introduzir na glória. Leia com atenção comigo, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Só um minutinho. Selá. Vamos interromper um pouquinho. O Senhor Jesus contou em resumo a história que eu contei para vocês no início. Falou: Pai, eu vim aqui, desfiz da minha glória,
para mostrar para essas pessoas que o Senhor ama, que o Senhor deve ser glorificado. Eu vim ser igual a eles, mas agora eu te peço, me devolve a glória que um dia eu tive junto de ti. Eu quero vencendo isso, eu quero refazer um caminho que foi perdido. O Senhor Jesus começava a interceder por um novo momento da história do homem e de toda a criação de Deus com um plano futuro. Continue a leitura comigo. Verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Continua no verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Escolhi esse texto para dizer para vocês que a intercessão de Cristo é: a minha glória eu dispus para morrer por você, e esse mundo não te ama, ainda que você o ame mais do que deva. Esse mundo não te ama. E o Senhor disse: olha, enquanto eu estava aqui, eu guardava esses que o Senhor me confiou, mas agora eu volto para junto de ti, e eu te peço, Pai, não tira eles do mundo não, mas livra-os desse mal, dessas ações do demônio, de Satanás, que prevalecem, irmãos. O diabo continua a agir, e o Senhor é aquele que quer te guardar. No processo, na caminhada de vida de santificação, para se alcançar a glorificação, eu e vocês precisamos entender: o Senhor tem guardado a sua vida, ainda que você não esteja conseguindo enxergar. Tá bom assim? Existe uma intercessão do Senhor Jesus por você, mas eu não tive. Não tem problema, porque melhor é entrar sem um membro na eternidade do que com todo ser lançado no inferno. O Senhor sabe por que Ele não te deu. Deu para os irmãos pegarem? Agora nós vamos entrar num assunto que eu considero extremamente importante. Vamos começar. Confessamos a Cristo, entendemos que a santificação é o que estamos vivendo. Seu choro, que você estiver chorando, você vai lembrar dessa palavra, santificação, amém? Sim ou não, irmãos? Santificação, Senhor, trata mesmo. Sabe por quê? O que o Senhor diz é que Ele está à direita do Pai, e Ele fez tudo isso para fazer algo que ninguém podia fazer. Assentado à direita do Pai, tendo vindo como homem o Senhor pega aqui na sua mão, como homem Ele faz assim, ao homem aqui, ó. Ele não podia chegar ao Senhor.
sentado à direita do Pai, como Deus, ele pega no Senhor. E cumpre a palavra de Deus em Efésios, que diz: o muro de separação que existia entre eles e nós agora foi derrubado. Agora nós temos acesso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, à eternidade. Mas não solta a mão não, porque se você soltar, não tem esperança para você. Vocês entendem, irmãos? A santificação é o trato de Deus. E eu vou dizer para vocês por quê. Nós vamos agora falar da ressurreição e precisamos entender a primeira ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus. Se não entendermos o que aconteceu com Jesus, nós vamos continuar achando um monte de coisas erradas acerca da eternidade. Então, se você acha que a vida eterna é um portal, muitos irmãos estão enganados. Eles acham que a vida eterna, a glória com Deus é um portal, onde você entra sapo e nasce príncipe, né? Onde você entra todo cheio de ressentimento, ódio, rancor, mas eu espero a eternidade para ficar livre desse sentimento. Irmãos, eu vou adiantar para você, a eternidade não tira sentimento do seu coração, porque o que você sente aqui, você vai sentir lá. Então para que serve a eternidade? Para os salvos, só para os salvos. Por isso o Senhor diz assim: a porta é apertada, o caminho é estreito e pouquíssimos passarão por ela, né? Se nós achamos que a eternidade é um portal, nós desprezamos a santificação. Por isso agora é a hora do perdão, agora é a hora da reconciliação, agora é a hora de caminhar, agora é a hora de abandonar o pecado. Senhor Jesus, me leva para eu não pecar mais. Senhor, eu não quero mais esse pecado. Pecado, me abraça, pecado. Agora de novo, eu não quero o pecado. Irmãos, isso significa que você não está sendo trabalhado na santificação. Paulo diz: esmurro o meu próprio corpo, luta contra a carne, a sua alma vai para a eternidade. Estou adiantando para poder dizer para vocês, agora é momento da santificação, senão você não estará apto para a eternidade. Mas vamos ver o que aconteceu com Cristo, para confirmar isso para nós todos. Agora a leitura inicia-se em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A partir da ressurreição, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou a ser o primogênito entre muitos. E ele passou a ser o primogênito a partir de quê? Da ressurreição. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos destacar aqui algumas questões e vamos focar agora tudo na ressurreição. Não vai dar para nós trabalharmos hoje, o nosso tempo é pouco. Eu queria levar só mais alguns minutinhos para que você fosse para casa hoje pensando nesse assunto com mais seriedade. E quem sabe estar aqui novamente na próxima semana, mas na próxima semana também, na próxima oportunidade, um pouco mais envolvido com as coisas do alto. Diz assim a partir do verso 1: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo, do sepulcro.
Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com ela confiaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Só até aí por enquanto. O assunto que nós vamos entrar é inacreditável. Vamos partir daí. Não só inacreditável quanto ao que aconteceu com Cristo, por isso muitos não creem, mas é inacreditável porque a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de muitos. Os caminhos que Jesus vai percorrer a partir de agora são caminhos que eu e você, amém, irmãos? É amém, né? Amém, eu quero percorrer, senão eu não sei, não tenho dúvida. Então vamos lá, dá tempo. Mas é o caminho que eu e você vamos também percorrer. Disse que o Senhor Jesus foi morto, colocado naquele sepulcro. As Marias foram até ali para encontrar um morto, mas ela não encontrou nenhum morto. Diz que o Senhor Jesus não estava ali. Algo grandioso aconteceu, 2 anjos apareceram, mas elas não queriam saber daquilo. Eles falaram: a quem procurais? Elas disseram: viemos procurar ao Senhor Jesus. Ele não está morto, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa ressurreição é o que vai acontecer com aqueles que creem. Existem detalhes dela que vão compor a nossa compreensão da eternidade. Mas em primeiro lugar eu quero dizer para você, se você acha que a sua vida está acabando, que você está ficando passado e velho, eu quero dizer, se você crê no Evangelho, a palavra de Deus diz: você não morrerá eternamente. O Senhor Jesus, voltando-se para os discípulos, já anunciava: um pouco e não mais me vereis. Novamente um pouco e ver-me-eis. Não vos preocupais, pois, não entendendo um pouco e ver-me-eis. Novamente digo: um pouco e não mais me vereis, porque eu falo acerca da morte e da ressurreição. Os que são de Cristo, os que estão com o selo da salvação, os que são trabalhados na santificação, aguardam a glorificação através da ressurreição, que diz a palavra de Deus. E essa é a esperança de um cristão. Amém? Continua a leitura comigo. Vamos fazer um paralelo, vá comigo até Mateus, marca Lucas que nós vamos voltar, deixa eu ver se vamos. Vamos, mas vamos até Mateus capítulo 28. Vamos ler, irmãos, verso 1 a 10. No findar sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela.
O seu aspecto era como de relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Aqui nas narrativas agora de Mateus, estou indo para terminar por hoje, tá, irmãos? Só para parar num pontinho que dê para a gente dar sequência. No Evangelho de Mateus agora, a mesma referência com relação ao momento em que as Marias foram até o sepulcro, mas com alguns detalhes bem interessantes que nos convém destacar. Diz que o Senhor Jesus, depois da experiência maravilhosa da ressurreição, foi ter com elas. E ele disse: salve. Elas então o reconheceram. E disse que atiraram aos seus pés, abraçando os pés dele. Sabe por que eu estou destacando isso? Ressurreição, corpo ressurreto, tem matéria. Porque muitos aí, e muitas seitas dizem que a ressurreição é espírito vagante. Espírito vagante é demônio. Corpo ressurreto, personificado. Abraçaram os pés e ele disse: me deixa aí, eu tenho coisas para fazer. Nós vamos ver agora no Evangelho de João. Você, irmão, vai ter um corpo na eternidade. Deu para pegar? E eu vou dizer mais: cuidado com o que você está fazendo com ele. Cuidado com o que você está fazendo com ele. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que você não deve colocá-lo na prostituição ou disponível às meretrizes, que você não deve trazer coisas sobre o seu corpo. Cuidado com o que você vai ter que apresentar para o Senhor na glória. Vi uma pessoa que tatuou o nome da esposa no peito, tira a camisa e assim: amo não sei quem. Aí eu fico imaginando, lá na glória, não casa nem se dá em casamento. Mas o corpo não é outro? Psst. O Senhor Jesus, quando se apresentou aos discípulos, depois da ressurreição, falou assim: toca aqui. Tomé! Olha o corpo da cruz aqui. Vê o que você vai levar para a glória, viu? Amo minha esposa. Aí chega lá diante de Jesus sem camisa, né? Vai ficar ruim. Dá tempo para tirar. No passado não dava. Agora dá. Deu para entender, irmãos? Não? Tem coisa que é difícil mesmo, mas nós vamos entender para frente. Olha, último texto para nós terminarmos aqui hoje. Evangelho de João, capítulo 20. Acharam, irmãos? Verso 1. Vamos ler do verso 1 ao 10, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes:
tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, porque era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. 3 relatos eu trouxe para os irmãos, que mostram um momento grandioso, o primogênito de muitos. Esse momento é um momento de glória. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo, se não me engano, no capítulo de número 1, lá no versículo 9 em diante, eu não sei precisar, o Senhor Jesus, quando João teve a experiência da revelação, ele disse que diz assim, quando eu o vi, caí aos seus pés como um morto. Tamanha glória da manifestação de Cristo ressuscitado. Agora João viu Jesus ressuscitado, tá bom, irmãos? Não é sonho, um Cristo ressuscitado. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele disse, não tema, João, eu sou o primeiro e o último. O que fui morto, mas eu vivo, e eu possuo a chave da morte e do inferno. A ressurreição de Cristo habilitou a todos que vivem uma vida de santificação, crendo no Senhor Jesus e aguardando a eternidade, um dia termos um corpo, à semelhança daquele manifesto por Cristo na ressurreição. Deu para entender até aí? Eu sei que vão surgir 1 milhão de dúvidas ainda na mente dos irmãos, mas eu quero que vocês guardem isso. Nós vamos numa sequência, interrompemos agora pelo horário e continuaremos na próxima ministração, falar sobre a ressurreição, aspectos importantes desse corpo ressurreto, para então entrarmos no nosso corpo glorificado, segundo as Escrituras, naquilo que ela nos fornecer. Mas eu queria que você levasse para casa algumas coisas para pensar. Você tem vivido uma vida de santificação ao Senhor? Ou você está mergulhado no mundão aí, achando que quando der eu oro e Jesus faz o resto? Não é assim que funciona o Evangelho. A palavra do Senhor diz que a boa árvore dá bom fruto. Amém, irmãos?